Bom dia. Hoje, então, nós vamos continuar vendo o SAS através das estatísticas descritivas. Então, aprender a fazer estatística descritiva univariada e bivariada no SAS. Tá? Então, é uma continuação do que nós vimos aqui nesses arquivos da parte 2. Tá? Então, começando com a análise descritiva univariada, nós de novo vamos separar por tipo de variável as técnicas estatísticas, né? Começando então com a variável qualitativa, onde as análises que podem ser feitas é a análise das frequências em cada categoria e gráfico dessas frequências através dos gráficos de barra ou de pizza. Como nós vimos nas outras aulas, o SAS trabalha com procedimentos, né, os PROCs. Então, para cada tipo de análise, a gente vai ter um PROC especial. Né? Para tabelas de frequência, vai ter o PROC FREC. E para gráficos de variáveis categóricas, PROC GChart. Esses PROCs vão usar, então, os bancos de dados que a gente aprendeu a importar nas outras aulas e manipular através daquele data step, né, onde a gente, que faz todas as manipulações, recategorizações, criação de novas variáveis dentro dele. Começando então com o PROC-FREC, né, a estrutura básica da sintaxe é essa aqui, onde nós vamos ter a opção de colocar títulos, se quisermos, isso para todos os PROCs, na verdade, todas as análises que a gente quiser fazer. A gente pode colocar com o comando title, dentro das aspas, o título que a gente quiser, sempre fechando com ponto e vírgula, né? Uma coisa que o SAS faz por default é repetir esse título. No momento que a gente coloca esse título, ele vai repetir esse título para todas as análises, independente do prog utilizado. Então, se eu quero parar que ele repita esse título, eu coloco simplesmente title, sem nada, e ele vai apagar o título daí. Ou eu coloco outro título com outro comando title. Tá? Então, o proc frec é isso que tem aqui no meio, né? Vou dizer proc frec data, o endereço do banco, sempre com aquela estrutura de nome da library, ponto nome do banco. Nome da library pode não existir se o banco estiver na library work. Né? E aqui, table, eu vou colocar o nome da variável qualitativa, sendo que eu posso colocar várias e fazer várias tabelas de frequência simultaneamente, só separando os nomes das variáveis por espaço. O proc gchart, então, ele tem uma estrutura parecida. Vou colocar o título de novo. E aí vou simplesmente trocar proc gchart, data, o endereço do banco. E aí vbar para gráfico de barras verticais. Ou vbar 3D, se eu quiser as barras em terceira dimensão. Tá? Então, existe o vbar, para não ser terceira dimensão, e o vbar 3D. E aí vou colocar também o nome da variável qualitativa e barra discrete para dizer que ela é uma categórica, que são categorias, né? Que aqueles números que tem por trás das rótulos são apenas códigos, né? Não representam números como uma variável numérica. O de pizza vai ser bem parecido. Só a única coisa que vai trocar dentro do proc gchart é que em vez de vbar, eu vou ter pi. E pode ser pi para a versão tradicional e pi 3D para a versão 3D. Aqui tem um argumento também interessante para gráfico de pizza, que é colocar o percentual, né? Então, fazer as fatias serem construídas com o percentual e mostrar o percentual de cada categoria no gráfico, tá? No exemplo aqui nós vamos então trabalhar com o banco Honolulu, né, onde a gente vai fazer toda a análise da variável nível educacional, que é a educa. Tá? Então, para rodar isso no SAS, a primeira, vou abrir aqui a nossa sintaxe da parte 2.
Eu preciso rodar, antes de ir lá para o slide correspondente, que é o 29, eu preciso rodar essa partezinha aqui do início, que vai definir a libname onde o meu banco Honolulu já está salvo, e repetir aquele comando de atribuir formatos, porque isso eu tenho que fazer sempre, já que uma vez eu já atribuí os formatos das variáveis, mas o SAS não grava isso no banco, então eu tenho que repetir sempre que eu for usar esse banco. Tá? Então, essas três partes aqui eu vou rodar. O libname, o procformat e o data, que associa os formatos. E o que eu tenho que ver na L1 aqui é meu banco Honolulu, né? Abrindo ele. Eu tenho que ver o banco com as variáveis categóricas bem formatadas. Tá? Então, sinal que funcionou. Eu tenho que fechar isso para usar depois, né? E aí sim eu posso pular lá para o slide 29. Aqui está repetindo a atribuição dos formatos, mas podemos pular, já fizemos, é o que está lá em cima, podemos ir direto para essa parte aqui, então, que vai fazer a tabela de frequências, o gráfico de barras verticais e o gráfico de pizza. Tá? Aqui na sintaxe eu esqueci de colocar o type igual a PCT no gráfico de pizza, né? Então, eu vou te completar aqui para a gente ver os percentuais. Tá? Então, eu vou rodar aqui desde o title até o final ali do proc gchart. Aí ele já abriu a saída em HTML. A gente pode ver desde o início, então, ó, os títulos que a gente colocou, né? Tabela de frequência, gráfico de barras verticais, né? Com o comando title. A tabela de frequências, então, vai vir as frequências absolutas, os percentuais, as frequências absolutas acumuladas e os percentuais acumulados. Né? Se tivesse missing na variável, ia vir aqui embaixo uma observação de quantos missing tem, mas ele não ia colocar isso na tabela. Tá? Então, esses percentuais aqui, eles vão ser colocados no gráfico de... Aliás, as frequências, né, vão ser colocadas aqui no gráfico de barras. Vão ser mostradas no gráfico de barras. Né? 3D aqui. E o gráfico de pizza, então, feito com os percentuais, mostrando os percentuais.